de Fortaleza, reside atualmente em Brasília, onde é servidor público. Tem formação acadêmica em Direito e Administração de Empresas. Entre as atividades voluntárias que exerce, é facilitador de estudos na Comunhão Espírita de Brasília e expositor espírita. É voluntário da Associação Estação da Luz e do Movimento Brasil Sem Aborto, Movimento Brasil Sem Drogas, Movimento Brasil Sem Azar, contra a legalização dos jogos de azar, e Movimento Ativistas da Paz pela Vida. É também cofundador do Grupo de Estudos Espíritas Chico Xavier, no Instituto Nacional de Identificação da Polícia Federal. Nazareno Feitosa é autor de mais de 100 títulos de palestras e seminários em DVDs, CDs de MP3, cuja renda é integralmente destinada às instituições espíritas onde é convidado para ministrar palestras. Hoje, a renda será destinada ao Movimento Espírita de Mossoró, que o convidou. Ao final da programação de hoje, ele estará cumprimentando o público e autografando seus CDs e DVDs. Passamos a palavra ao palestrante da noite, Nazareno Feitosa, que abordará o tema Jesus, Modelo e Guia. Acho que é bom puxar isso aqui para cá um pouquinho. Eu queria pedir uma salva de palmas para todos os voluntários. Porque a gente faz a parte mais fácil, né? A gente vem aqui na frente, com ar-condicionado, cercado de amigos queridos, e simplesmente fala um pouquinho dessa doutrina extraordinária que é a doutrina espírita. Então, o trabalho mais difícil é o deles, que desde há muitos meses estão preparando, organizando esse evento, divulgando, verificando a ajuda de todos, a participação, contactando com os palestrantes, cuidando dos mínimos detalhes, e são dezenas de voluntários trabalhando. Que Deus abençoe vocês nessa tarefa belíssima de divulgar o Evangelho de Jesus. Meus amigos, já estou com saudade de Mossoró. Já está acabando a Semana Espírita, amanhã já retorno a Fortaleza, e de Fortaleza a gente vai para Brasília, mas vamos deixar aqui uma saudade, um carinho muito grande de tantos amigos que têm nos auxiliado. Em nome do nosso querido Zé Couto, quero saudar a todos vocês, agradecer a todos os voluntários, agradecer às casas de outros municípios que estão presentes hoje aqui também, prestigiando a 29ª Semana Espírita de Mossoró. Na noite de hoje, a gente tem uma tarefa muito difícil, muito complicada, que é falar sobre Jesus de Nazaré. Jesus é tão grande que, por mais que a gente se esforce, não conseguiremos representar nem um milésimo do que é Jesus, e sobretudo para cada um de nós. Para o nosso início, a gente vai ler uma poesia. Ela é do espírito Casimiro Cunha, pela psicografia de Chico Xavier, da obra Parnaso de Além Túmulo, a primeira obra publicada do nosso querido Chico, e eu acho que é uma das melhores definições de espiritismo que eu já encontrei. Casimiro Cunha era de Vassouras, no Rio de Janeiro. Eu não sei se vocês sabem, mas aos 14 anos de idade, Casimiro perde a visão de um dos olhos. Aos 16, ele vai ficar completamente cego. Mas como ele conhece a doutrina consoladora dos bons espíritos, deixa-nos um legado de amor, de trabalho, de exemplo, de resignação, de fé e, claro, de muitas poesias. E quando retorna à vida maior, mais tarde, pelas mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier, ele vem nos trazer dezenas de poesias. E nesta, nós vamos ver alguém que era cego aqui na terra e agora percebe ainda mais as claridades do mundo espiritual. Vamos acompanhar a poesia? Espiritismo.
Lembrem que era alguém que era cego, então ele vai falar de luz, de flores, de rosas, de claridades, tanta coisa linda que a gente enxerga, mas não valoriza, não aprecia, e somente aqueles irmãos que têm as luzes dos olhos apagadas é que sabem valorizar. Espiritismo. Espiritismo é uma luz gloriosa, divina e forte, que clareia toda a vida e ilumina além da morte. É uma fonte generosa, de compreensão compassiva, derramando em toda parte o conforto da água viva. É o templo da caridade, em que a virtude oficia, e onde a bênção da bondade é flor de eterna alegria. É árvore verde e farta nos caminhos da esperança, toda aberta em flor e fruto de verdade e de bonança. É a claridade bendita do bem que aniquila o mal. É o chamamento sublime da vida espiritual. Se buscas o Espiritismo, norteia-te em sua luz. Espiritismo é uma escola e o mestre amado é Jesus. Então, fica o convite do nosso querido Casimiro, não é? Vamos então para o nosso estudo. A gente vai falar então sobre vários tópicos. Nós vamos falar primeiro de Jesus em O Livro dos Espíritos. Vamos verificar que Jesus então é o modelo e guia da humanidade. Então, o modelo é algo a ser seguido, a ser imitado. Vamos ver um pouquinho de Jesus na Revista Espírita. Vamos ver que Jesus é o médium de Deus. O que diz o livro O Consolador de Emmanuel a respeito de Jesus? Pelo menos algumas citações breves. Depois a gente vai para o próximo slide. Marcelinho. Será que Jesus estudou com os essênios ou com mestres do Zen budismo? Será que Jesus casou com Maria Madalena? O que é o docetismo, a doutrina chamada docetismo? Como conciliar a humildade com as 7 afirmações eu sou de Jesus que estão no Evangelho de João? Será que Jesus é o Cordeiro de Deus que com seu sacrifício tirou o pecado do mundo? E aquela frase de Jesus: Pai, por que me abandonaste no alto da cruz? Como interpretar essa frase? Jesus chorava ou não chorava? Os ensinamentos morais. E se der tempo a gente vai ver um pouquinho de Jesus no livro Boa Nova de Humberto de Campos, né? Também a psicografia do nosso querido Chico Xavier. Então vamos em frente. Bom, lá em O Livro dos Espíritos, Allan Kardec faz uma pergunta. Vocês lembram que o Livro dos Espíritos não trata propriamente de religião, ele é filosofia espiritualista. E na questão 625 desta obra extraordinária, Kardec vai perguntar: qual o tipo mais perfeito que Deus já ofereceu ao mundo para servir de modelo e guia? Vejam que ele não está perguntando quem é Jesus. E eu queria chamar a atenção de todos nós, os espíritas agora, porque nós estamos diminuindo Jesus. Porque esta pergunta não está perguntando quem é Jesus, está perguntando qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao mundo como modelo e como guia. É uma coisa. Então a minha irmã, que é protestante, nazareno, mas para você Jesus é só modelo e guia e tal. Eu disse: não. Jesus para nós é um Cristo, é um Messias, é a mais elevada hierarquia entre os espíritos puros. Jesus é o Criador do nosso planeta Terra, que a ciência estima tem cerca de 4,5 bilhões de anos atrás. Então Jesus já é um espírito puro há quase 5 bilhões de anos que a gente tem notícia. E ele é o responsável pela formação do planeta Terra, não do universo, mas do planeta Terra. Sim, isso nós sabemos. Tem muitas coisas que nós não sabemos a respeito de Jesus, dessa sua vida interplanetária. E apenas o mais importante, os Espíritos disseram: olha, ele é então o modelo, o guia que vocês devem seguir. É o homem excelente,
Então vamos ver então a pergunta. Então lembre que não é só modelo e guia, ele é muito mais do que isso, ele é um Cristo, ele é um Messias. Cristo significa ungido, né? Aquele que é escolhido, e o Messias, vocês sabem de toda a tradição do povo de Israel a respeito do Messias, do libertador do seu povo. Então vamos lá, a resposta dos Espíritos qual é? Jesus, ou em outras traduções, vede Jesus. Então Jesus é o tipo mais perfeito para servir-nos de modelo e guia. Kardec então vai comentar: para o homem, Jesus apresenta o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a mais pura expressão de sua lei. Porque sendo Jesus o ser mais puro que já apareceu na Terra, o Espírito Divino o animava. Então o que Kardec está dizendo, né, que é como se o próprio Deus falasse para nós através de Jesus. Jesus está em tão grande comunhão com o Pai, que a sua mensagem é como sendo a mensagem de Deus, nosso Pai. Ele sempre se refere a Ele, como nós vimos na palestra de ontem, a respeito de Deus. Jesus não é Deus, Ele deixa isso muito claro. Mas Ele é tão grande que algumas religiões, algumas teologias interpretam que Jesus é o próprio Deus. Tão grande que este é. Então vamos analisar um pouco mais. Vamos em frente. 626. As leis divinas e naturais só foram reveladas aos homens por Jesus? Antes dele, as pessoas só as conheciam por intuição? Respostas. Já não dissemos que elas estão escritas por toda parte? Todos os homens que meditaram sobre a sabedoria puderam compreendê-las e ensiná-las desde os séculos mais remotos. Por meio de seus ensinos, mesmo incompletos, prepararam o terreno para receber a semente. Estando as leis divinas escritas no livro da natureza, o homem pôde conhecê-las quando quis procurá-las. Então, para nós, Jesus enviou vários dos seus emissários à Terra. Na área da filosofia, da religião, da ciência, vamos encontrar Sócrates e Platão, que aliás são precursores da doutrina espírita. Vamos ver outros grandes sábios, como o próprio Buda, Siddhartha Gautama. Muitos até vão dizer que Jesus tem muito do budismo, até palestras sobre esse assunto, mostrando a correlação de Jesus com os mestres Zen. Mas a gente não tem notícias que Jesus estudou com eles, nem tampouco com os essênios, que eram também um povo esclarecido, que tinha uma postura diferente do que os próprios judeus, mas o Espírito Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, vai dizer que não, Jesus não estudou com os essênios. Nazareno, então o que aconteceu com Jesus da sua infância? Porque a gente tem notícia dele por volta de 12 anos, quando ele se perde de seus pais no templo de Jerusalém. Eles retornam e Jesus está lá conversando com os doutores da lei, demonstrando a enorme sabedoria que era portador. E depois, quando ele retorna na sua vida pública, que a gente não sabe exatamente quando começou, mas por volta do ano de 35 anos de idade, porque houve um erro no calendário. Jesus não nasceu no ano 0, ele nasceu no ano -5 ou -6 da chamada era cristã. Então ele não morreu com 33, ele morreu com 38 ou 39 anos. Mas no ano 33, sim, o ano está correto, apenas a idade está errada. Bom, dos 12 então até os 35, não é? Onde é que ele esteve? Humberto de Campos, pela psicografia de Chico Xavier, vai dizer que Maria pensava em levar Jesus para estudar nos colégios dos rabinos, porque percebia que ele era um rapaz, uma criança diferente. Mas ele vai chamar a atenção de sua mãezinha e dizer: mãe, eu não vos tenho dado demonstrações que estão em comunhão com meu Pai? Então eu quero, se me for possível, trabalhar na carpintaria com José. E vai trabalhar na carpintaria, enchendo a casa de alegria como ele era portador.
Dizem que quando criancinha, buscava as pessoas nas calçadas, nas ruas, levava para a sua casa, e até malfeitores ele trazia, e eles se encantavam com a doçura e a inteligência daquele menino extraordinário. Mas para as informações que nós temos então no Espiritismo, dos 12 até os 35, Jesus então esteve trabalhando com seu pai, valorizando a família, valorizando a humildade, aprendendo o ofício, se tornando útil para a humanidade também, porque eu trabalho até hoje, o meu pai também trabalha, né? Então, Jesus é nosso modelo também. Modelo significa algo que deve ser imitado. Então, hoje a gente vai aprender algumas coisas de Jesus que a gente deve imitar. A primeira informação é que ele era o médium de Deus. Jesus tinha todas as faculdades mediúnicas e, além delas, as faculdades anímicas, ou seja, paranormais. Jesus profetizava o futuro, Jesus caminhava sobre as águas, Jesus curava, Jesus tinha a telepatia, todas as faculdades anímicas, que não dependem de um espírito para acontecer, somente da própria pessoa. Então, o próprio Cristo fazia isso por sua conta própria. Mas ele também tinha a vidência, via os espíritos, a audiência, podia escutá-los. Ele vai fazer uma série de outros fenômenos, inclusive de materializações. Então vamos ver Jesus como sendo o médium por excelência. Ora, se Jesus é médium e ele é o nosso modelo, nós devemos estudar a mediunidade, devemos aprender a educá-la, a conduzi-la no caminho do Evangelho, para que ela possa ser também um instrumento de felicidade para nós e para os nossos irmãos. Jesus vai ter outras características que nós vamos ver aqui, não é? Vamos avançar um pouquinho mais. 627. Já que, olha a isenção do codificador, olha como Kardec era um homem honesto. Já que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual a utilidade do ensino dado pelos Espíritos? Terão ele mais alguma coisa a nos ensinar? Porque em algumas questões anteriores, os Espíritos vão dizer a Kardec que todas as verdades estão no cristianismo. Os erros que se encontram neles são de origem humana. Aí Kardec então faz essa pergunta: olha, se Jesus já nos ensinou tudo, qual a utilidade? Por que do Espiritismo? Para que serve o Espiritismo? E eles não esclarecem. Muitas vezes a palavra de Jesus era alegórica, era simbólica, não? Era em forma de alegorias, de parábolas. E em forma de parábolas, porque ele falava de acordo com a época e os lugares. Então ele está falando para pastores, vai falar sobre a ovelha perdida. Está falando para pescadores, vai falar da rede, vai falar da pesca. Estava falando para donas de casa, vai falar do fermento que a gente coloca na massa do pão. E assim ele adaptava o seu ensinamento de acordo com o público que ali se encontrava e de acordo com as crenças da época de então. Por isso que tem lá o Geena. Jesus fala do Geena, nós vimos hoje à tarde lá no seminário sobre o céu e o inferno. Geena era o quê? Foi traduzido equivocadamente por fogo eterno. Geena, na verdade, era o local onde, a princípio, se fazia sacrifícios ao deus Moloque. Josias manda interditar, proíbe que os judeus façam isso, e coloca naquele local que se torna um depósito de cadáveres de criminosos, só de criminosos, de animais, e era onde o lixo da cidade era colocado. Como eles não tinham sistema de coleta de lixo, eles recolhiam aquela sujeira e jogavam no Geena. E será que naquela época tinha isqueiro? Tinha palito de fósforos? Tinha acendedor a gás? Não é? Para acender o fogo era difícil. Então o que eles faziam? Deixavam o fogo sempre aceso. Daí porque foi traduzido por fogo eterno, mas na verdade era um fogo que estava sempre aceso para estar sempre queimando o lixo novo que chegava. Eles acreditavam que era um lugar ruim, um lugar de sofrimento, porque era um lugar de sacrifício, de cadáveres, de cheiro ruim. Tanto que tem Beuzebu, não é? Jesus é comparado a Beuzebu. Vocês sabem o que é Beuzebu? A gente pensa que é um demôniozão bem grande, não é um tourão assim, né? Um zebuzão, não é? Não. Beuzebu vem de Baal, que é Deus, e Zebu, que é moscas. Beuzebu era o deus das moscas que ficava no Geena. Jesus é chamado o príncipe dos demônios e Beuzebu.
Então vejam que o gênito era um local desagradável. Jesus utiliza do gênio e vai dizer: aquele que diz para seu irmão louco é passivo de responder diante do sinédrio, e aquele que diz raca, desprezível, é passivo de responder diante do Gêena. E ali as teologias acabaram interpretando como fogo eterno, daí porque a crença no inferno eterno, ou no céu da ociosidade, da indiferença, da preguiça, da omissão, que não é o mesmo céu e o inferno que o Espiritismo ensina. Aliás, no Espiritismo não tem inferno, tem regiões e estados de consciência de sofrimento, sim, é verdade. Mas todos têm a oportunidade de reparar seus erros, de recomeçar. Basta que a gente se arrependa e busque o trabalho no bem, a caridade que cobre a multidão de pecados. Vamos avançar um pouquinho mais. Então os Espíritos dizem que agora, naquela época, é preciso que a verdade seja inteligível para todos. É necessário explicar e desenvolver aquelas leis, já que pouquíssimos são os que as compreendem, e menos ainda os que as praticam, que praticam as leis do Evangelho, não é? Então é deixar muito claro. Na Revista Espírita, então, a gente tem essa informação, que Jesus é um Cristo, um Messias, a mais elevada hierarquia entre os espíritos puros. Lacordaire, não é? Na revista de fevereiro de 1868, vai nos dizer: ao lado de Deus estão numerosos espíritos que chegaram ao topo da escala dos espíritos puros, que mereceram ser iniciados em seus desígnios para dirigirem a execução. Deus escolheu entre eles os seus enviados superiores, encarregados de missões especiais. Podeis chamá-los de Cristos. Então, nesse universo infinito, há outros Cristos também responsáveis pelos demais planetas, pelas diversas constelações e galáxias, tá certo? Vamos em frente. Nazareno, e Jesus era humilde? O que vocês acham? Jesus era humilde? Era, não é? Mas o que é humildade? Vocês já se perguntaram o que é humildade? Humildade, pessoal, é o contrário do orgulho. Só que o orgulho é mal compreendido, não é? Quando a gente fala de orgulho no Espiritismo, a gente não está falando daquele orgulho de satisfação. Poxa, eu estou orgulhoso, meu filho está indo bem na escola, meu filho está frequentando aqui a Semaninha Espírita, na evangelização, não é? Não tem nenhum problema com esse orgulho. O orgulho que os Espíritos criticam é a gente se achar superior aos outros. Quando a gente se acha superior, aí eu posso apontar o dedo, posso criticar, chamar de raca, de louco, de corrupto, de criminoso. Este é o grande problema do orgulho. E o orgulhoso não enxerga as suas imperfeições morais, só enxerga o defeito do vizinho. Como ele não enxerga o seu defeito, ele não consegue fazer o autoconhecimento e se melhorar. O orgulhoso também não admite que ele possa ter um passado de equívocos para reparar, para se purificar, e ele se revolta muitas vezes diante da expiação, das provas. O orgulho leva ao fundamentalismo religioso, leva ao preconceito, à presunção, à prepotência, leva ao isolamento. O orgulho é o pai de muitos vícios, a fonte de quase todos os males, a negação de muitas virtudes. O orgulho é o principal motivo móvel de quase todas as nossas ações, e por isso Jesus dedicou-se a combatê-lo como o principal obstáculo ao progresso. O orgulho vai provocar uma série de outros problemas, não vai dar tempo da gente falar aqui. A gente tem uma palestra só sobre o orgulho e suas máscaras. Enquanto que a humildade é o contrário, é a pessoa fazer o autoconhecimento, reconhecer quem ela é, saber que ainda é um espírito imperfeito, em aprendizado. Não querer agradar a todos, porque vaidade é querer agradar a todos, além de preocupação excessiva com a aparência pessoal. E Jesus era humilde, porque humildade não é se depreciar, não é falsa modéstia. A modéstia é a gente se ocultar, a gente se velar em respeito aos outros. Como os bons espíritos diminuem suas luzes, não é? Quando vão para as regiões de sofrimento. Mas a falsa modéstia não é virtude. Por exemplo, se a pessoa chega para mim: Nazareno, gostei da sua palestra. Olha, você falou de Jesus, trouxe poesia, né, como os nossos poetas. Você falou de Allan Kardec, trouxe música, preparou os slides. Olha, muito bem, Nazareno, obrigado pela sua palestra.
E eu vou dizer o quê? Não, minha irmã, que é isso? Minha palestra é uma desgraça, não mereço nem ser chamado de palestrante. Mas no fundo pensando, eita, eu arrasei, né? Não, isso aí, meus amigos, chama-se hipocrisia. Um dos defeitos que Jesus mais combateu foi a hipocrisia, o fingimento. Isso é a falsa modéstia, não é virtude, é defeito isso. Humildade não é se vestir de maneira simplória, não. Quando a gente vê as pinturas a óleo de Allan Kardec, ele está sempre bem vestido. O Dr. Bezerra de Menezes também, médico, deputado, empresário, mais tarde político, sempre bem vestido. Eurípides Barçanufo, sempre de terno de casimira, sapatos bem polidos. Chico Xavier, que é o protótipo da humildade, sempre de terno, de gravata, sempre que possível. Então o reino de Deus não vem com aparência exterior, não é roupa que informa se você é humilde ou se você é orgulhoso. E Alberto Almeida diz que se alguém chega no seu consultório, ele é psicoterapeuta, além de médico, com a roupa toda amarrotada, o cabelo desgrenhado, ele vai dizer, essa pessoa não está bem. Porque vestir-se adequadamente é um sinal de equilíbrio, de bom senso. E Allan Kardec era o bom senso encarnado, não é verdade? Então Jesus era humilde, por quê? Porque ele sabia quem ele era, a gente não querer ser mais, nem ser menos do que a gente é. Então ele vai dizer várias vezes, né? Está aqui alguém maior do que o templo, maior do que Salomão, o que foi um escândalo. Antes de Abraão eu já sou. Eu sou um espírito mais antigo do que o patriarca Abraão. Quando dizem bom mestre, ele vai dizer bom porque me chamas de bom. Bom só há um Deus, mas mestre dizei o bem, porque eu o sou. Eu sou mestre. Não chamais ninguém a pai, porque pai nós temos um. E a mestre somente ao Cristo. Olha como ele era firme. Não parecia ser humilde não é? Nesse conceito equivocado nosso de humildade. Então, sobretudo no Evangelho de João, nós vamos ver 7 eu sou de Jesus, que são muito importantes. Jesus tem muitos nomes, muitos apelidos, muitos títulos, como o Príncipe da Paz, que é belíssimo, como está em Mateus. Mas vamos ver aqui algumas das suas próprias afirmações, que são do Cristo interno. Há quem faça a separação entre Jesus e o Cristo, e dizendo que todos nós temos um Cristo interno, ou self, que Jung nos fala, não é? O eu superior, etc. Não importa o nome, mas nós temos que fazer aflorar o nosso Cristo interno. Vamos ver o que ele vai dizer. Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Está onde? Em João. Nós vimos ontem que João é o evangelho mais diferente, né? O evangelho mais esotérico. Ele não é sinótico, ele não parece com Mateus, Marcos e Lucas, tá? Só para você entender. Então tem muito simbolismo. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará na escuridão, mas terá a luz da vida. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Poderá entrar e sair e achará comida. Eu vim para que as ovelhas tenham vida, a vida completa. Eu sou o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai, assim também conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem. Vejam que, só voltar um pouquinho aqui, Marcelo, que ele falou que será salvo. A gente vai falar um pouquinho. Salvo para o judeu, como está lá em grego, é completamente diferente do sentido teológico que nós criamos para a palavra salvação, tá certo? Completamente diferente. Quando Jesus fala, tua fé te salvou, da pessoa doente, é tua fé te curou, seria a melhor interpretação. Tua fé te libertou do sofrimento, está perfeito. Salvação para eles não é salvação teológica, que a gente viu que nas igrejas se ensina que você vai para o céu. Isso seria salvação para os nossos irmãos de outras denominações religiosas. Mas para Jesus e para a interpretação adequada, salvação, a melhor tradução não é salvou. Lembram quando ele está no barco e tem a tempestade? E os discípulos despertam, Senhor, salva-nos, porque vamos perecer. Está falando de salvação teológica? Não, está falando de salvar a vida mesmo, como eles estivessem perto de morrer, e não de salvação, de herdarem a vida eterna, ok? Então é importante a gente saber algumas palavras. Hoje a gente tem os manuscritos em grego, os mais antigos, não os originais, mas os mais antigos, e a gente consegue fazer uma interpretação mais adequada, tá bom? Podemos avançar.
Marcelo, mais um. Tenho outras ovelhas que não estão neste curral, neste aprisco. Eu preciso trazer essas também, e elas ouvirão a minha voz. Aqui deu origem à igreja dos Mórmons. Eles falam que eles são as outras ovelhas que não estavam entre os judeus. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive em mim, nunca morrerá. Eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o lavrador. Todos os ramos que não dão uvas, Ele corta, embora eles estejam em mim. Mas os ramos que dão uvas, Ele poda, a fim de que fiquem limpos e deem mais uvas ainda. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar ao Pai a não ser por mim. Então, nós temos aí os 7 eu sou. A gente vai ver um pouquinho qual é o caminho que Jesus nos apresenta para a salvação, para entender melhor aquela frase, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ok? Então vamos ver. Então, Nazareno, vocês acreditam no docetismo? Bom, pessoal, uma parte do movimento espírita adota uma tese parecida. O docetismo significa parecer, não é? Do grego. É o nome dado a uma doutrina cristã do século II, considerada herética pela igreja primitiva. Antecedente do gnosticismo, acreditavam que o corpo de Jesus era uma ilusão e que sua crucificação teria sido apenas aparente. Então, com aquelas discussões todas, se Jesus era Deus, se não era, que a gente viu ontem, a questão do corpo de Jesus, para alguns espíritas também, Jesus tinha um corpo fluídico, um corpo diferente, que vai explicar uma série de passagens bíblicas que aparentemente não tem explicação. Mas a maioria do movimento espírita, ao contrário, acredita que sim, Jesus teve um corpo de carne, que sofreu na cruz, etc., como todas as pessoas. Não é? Não precisa ter nascido necessariamente de uma virgem, porque para nós o sexo não é pecado, é uma coisa sagrada que deve ser exercida com amor e com responsabilidade, e não há nenhum problema nisso. Nazareno, não é importante a gente acreditar nisso ou naquilo, não faz diferença. O que faz diferença é a gente seguir o ensinamento moral de Jesus, tá certo? Então, por exemplo, o que é que Kardec vai fazer? Kardec vai descobrir que no Evangelho de Jesus há 5 partes principais: os atos comuns da vida do Cristo, as palavras ou frases que deram origem a dogmas da igreja, os milagres, as profecias. Todos estes anteriores eram motivo de controvérsia e de polêmicas, mas era inatacável: o ensino moral. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai falar somente do ensino moral de Jesus, a essência do Evangelho, sobretudo do Sermão da Montanha, que é cerca de 75% do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos ver aqui hoje. Então, ele pega o ensino de Jesus, que é o mais importante de tudo, que a gente ficar discutindo isso ou aquilo, porque isso só provoca divisão. Discutir se Kardec era a reencarnação de Chico Xavier ou não, só divide o movimento espírita. O importante não são a tese, o problema que divide é o nosso orgulho, querendo fazer prevalecer a nossa opinião. Então isso não é relevante. Podemos estudar? Podemos, não há nenhum problema com isso. Mas o Espiritismo veio para consolar. A tarefa nossa na casa espírita é acolher, esclarecer, consolar e orientar. Não é para ficar discutindo essas polêmicas, porque a palavra diabo vem do grego diabolos, que significa aquele que divide, aquele que separa. E aquele que não ajunta comigo, espalha, ensina-nos Jesus. Não é? Diabo ou demônio significa opositor, aquele que é contrário à ideia. Não é uma pessoa, não é uma personalidade, não existe Satã propriamente. Não é? É apenas aquele, é uma expressão hebraica que significa aquele que está contra a ideia, que está do outro lado, que está combatendo. Não necessariamente um ser criado por Deus para fazer o mal, ok? Então vamos em frente. Então, no Espiritismo também tem o docetismo, como teve no cristianismo, né? Os gnósticos, sobretudo, acreditavam no docetismo. E lá no livro O Consolador, o que a gente tem sobre Jesus? Tem muita coisa, eu trouxe só alguns trechos para vocês. Na questão 282, perguntaram ao Emmanuel: se devemos considerar o Velho Testamento como a pedra angular da revelação divina, qual a posição do Evangelho de Jesus na educação religiosa dos homens?
Resposta: o Velho Testamento é o alicerce da revelação divina. O Evangelho é o edifício da redenção das almas. Como tal, devia ser procurada a lição de Jesus, não mais para qualquer exposição teórica, mas visando cada discípulo ao aperfeiçoamento de si mesmo, desdobrando as edificações do Divino Mestre no terreno definitivo do Espírito. 272. Qual a significação da lei de Talião, olho por olho, dente por dente, em face da necessidade da redenção de todos os espíritos pelas reencarnações sucessivas? Resposta: a lei de Talião prevalece para todos os espíritos que não edificaram ainda o santuário do amor nos corações e que representam a quase totalidade dos seres humanos. Então ainda existe a lei de tal e qual, da ação e reação, do karma, para quase toda a totalidade dos homens, exceto para aqueles que já estão edificando o amor nos corações, porque a caridade cobre a multidão de pecados. Presos ainda aos milênios do pretérito, não cogitaram de aceitar e aplicar o Evangelho a si próprios, permanecendo encarcerados em círculos viciosos de dolorosas encarnações expiatórias e purificadoras. Moisés proclamou a lei antiga, muitos séculos antes do Senhor. Como já foi dito, o profeta hebraico apresentava a revelação com a face divina da justiça, mas com Jesus, o homem do mundo recebeu o código perfeito do amor, meus amigos. A proposta de Jesus não é de condenação, de castigo, mas sim de amor. Se Moisés ensinava o olho por olho, dente por dente, Jesus Cristo esclarecia que o amor cobre a multidão de pecados. Daí a verdade de que as criaturas humanas se redimirão pelo amor e se elevarão a Deus por ele, anulando com o bem todas as forças que lhes possam encarcerar o coração nos sofrimentos do mundo. Esse é o convite da doutrina espírita, não é? E na questão 282, eu vou passar essa aqui, senão vai ficar muito difícil para vocês. A gente não vai ter tempo de aprofundar. Pode avançar. Pronto, vamos ver aqui. Eu sou o caminho, verdade e vida. Ninguém vem ao Pai ou vai ao Pai, senão por mim. Não é? Vamos analisar uma coisa. Bom, primeira coisa, pessoal, Jesus não fundou nenhuma religião, não é verdade? Jesus não fundou o cristianismo, o catolicismo, o protestantismo. Não, ele apenas trouxe os ensinamentos, não escreveu nada, e nós, os homens, fomos criando as diversas teorias e interpretações acerca dos seus ensinamentos. Quando ele está falando, eu sou o caminho, a verdade, a vida, os melhores estudiosos dizem que ele está falando do Cristo interno, que o Cristo, que todos nós devemos desenvolver em nós, como ele próprio nos esclarece, né? Ele pergunta, não está escrito, vós sois deuses? Deuses com D minúsculo, é claro. Como está lá no Salmo 82, versículo 6. Vós sois deuses e filhos do Altíssimo todos vós. Então, como nós somos espíritos destinados também à perfeição, como ele nos ensina, podereis fazer tudo aquilo que eu faço e muito mais, se o quiserdes. A gente deve desenvolver o Cristo interno. E o Cristo interno, então, que segue a orientação de Deus e a mesma de Jesus, é que é o nosso caminho, é que deve ser a nossa verdade, é o que vai nos trazer a vida eterna, não somente a vida, porque morte para o hebreu era aquela pessoa que estava desligada das coisas espirituais, que não estava dedicada aos dons do Espírito, não é? Então vejam que em outras passagens, vamos ver, por exemplo, em Marcos, que os apóstolos encontram pessoas curando alguns enfermos, mas que não era em nome de Jesus, e eles os repreenderam. Quando retornam e vão dizer a Jesus que repreenderam pessoas que estavam curando, que não fosse no nome dele, Jesus vai dizer, por que fizestes isso? Não procedestes bem, porque aquele que não é contra nós, é por nós. Não é verdade? Então, todos aqueles que seguem bem, todos aqueles, por exemplo, será que os nossos irmãos da Índia estão todos perdidos? Lá tem 95% de hindus. Eles seguem a Brahman, a Krishna. Será que também não são missionários enviados por Jesus? Ensinando o desapego, a compaixão, a retidão, a justiça, a correção. Então, Divaldo Pereira Franco vai dizer que Deus inspirou as diversas religiões do mundo de acordo com as diversas necessidades dos povos,
Lá no Extremo Oriente, nós precisávamos da mensagem do budismo, do confucionismo, do hinduísmo, do shintoísmo, do taoísmo e de tantas outras doutrinas que nos ensinam claramente a respeito da reencarnação. No Oriente Médio, a mensagem do profeta Maomé, e quem conhece o Corão sabe que é uma obra bacana, inteligente, que preza o bem, que prega a justiça. Apesar que Emmanuel fala que Maomé deu uma escorregadinha na sua missão, que acabou cedendo a espíritos atrasados também, mas em regra o Corão, o problema não é o Corão, porque nós, de posse da Bíblia, do Evangelho, nós promovemos as cruzadas, promovemos séculos de inquisição, queimando os nossos irmãos em nome de Jesus. Então o problema não são os livros, mas é a letra que mata e não o espírito que vivifica. É o fundamentalismo que é fruto do orgulho. Então, não é? Todos os filhos de Deus estão sendo conduzidos sob a direção amorosa de Jesus. Não precisa ser cristão necessariamente para se salvar. E vamos ver que o caminho que ele aponta para nós é a caridade, é a síntese dos seus ensinos. A gente vai ver isso aqui. Vamos avançar. O que diz o Evangelho segundo o Espiritismo a respeito da salvação? No capítulo 15 tem o item 1, o de que precisa o Espírito para se salvar. Do que a gente precisa fazer para se salvar? Vocês estão falando tão baixinho que eu não sei se é encarnado ou desencarnado que está respondendo. Primeira coisa, o Espiritismo tem salvação? Tem, o Espiritismo tem salvação. Tem evolução, mas também tem salvação. Tanto que o título do capítulo 15 é Fora da caridade não há salvação. E a gente vai ver a citação de Jesus. Pedir ao Marcelo para colocar para a gente. Próximo slide. Está aqui. Ora, quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, sentar-se-á no trono de sua glória. Reunidas diante dele todas as nações, separará uns dos outros, como o pastor separa dos bodes as ovelhas, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Próximo slide. Qual o único critério que Jesus utiliza para separar os bodes das ovelhas? Os bodes são aqueles espíritos endurecidos no mal, que não estão tendo mais autorização de reencarnar na Terra. É claro que é necessário limpar os umbrais do planeta, ensina André Luiz, mas muitos, desde a Segunda Grande Guerra Mundial, não podem mais reencarnar no nosso planeta, que vai ser habitado somente por os espíritos mais ou menos bons, as ovelhas. Vai se tornar um mundo regenerador. E qual o único critério que Jesus estabelece para saber quem é bode e quem é ovelha? Vocês já falaram, não é? Porquanto tive fome e vós me deste comer, tive sede e me deste beber, careci de teto, era estrangeiro, era imigrante, precisava de um ventre para renascer, estava sofrendo no mundo espiritual, e me recebestes como filho no teu ventre. Estive nu e me vestistes, preso ou enfermo e fostes me visitar. Jesus faz da caridade o único critério. Não precisa ser espírita, não precisa ser católico, ser protestante, aceitar Jesus, pagar o dízimo, ser batizado, fazer sacrifício. Não precisa fazer o que ele pediu. O que ele pediu? Caridade. E aí Kardec interroga na questão 886 do Livro dos Espíritos: qual o sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? Está no próximo slide, pode passar para a gente? Benevolência para com todos. Aqui já tem tudo. Benevolência é ser bom para todos, para os bons e para os maus. Quem é benevolente faz aquela caridade que a gente viu do slide anterior: veste, visita, dá comida, dá roupa. E também é indulgente, é clemente com as imperfeições alheias, além de perdoar as ofensas. Então, caridade é benevolência para com todos. Então, agora, Nazareno, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Qual a visão da doutrina espírita a esse respeito? Vamos ver? Vários profetas, meus amigos, não admitiam sacrifícios, porque o povo hebreu tinha aquela crença de que, para se purificar de um pecado, você tinha que sacrificar um animal. Se você fosse pobre, um pássaro. Se fosse uma pessoa de classe média, um cabrito, uma ovelha. Se fosse rico, um touro. E aquilo servia como um castigo para as pessoas, não é? Porque elas eram muito pobres. Imagine você ter que sacrificar aquele seu touro, aquele novilho cevado, e eles não comiam a carne. Era complicado, não é? E eles acreditavam, então, isso foi uma lei de Moisés,
Vários profetas não admitiam, não falavam do sacrifício. Vamos ver? Olha o que está escrito aqui em Jeremias: porque nunca falei a vossos pais no dia em que os tireis da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocaustos ou sacrifícios. Mas isto lhes ordenei, dizendo: dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo, e andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem. E lá em Isaías também, outro grande profeta: de que me serve a minha multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor. Já estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados. Nem me agrado de sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. João diz que Jesus é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, não é? Mas na verdade a palavra tira lá, a melhor tradução em grego, airon, é que levanta, que ergue, que mostra o pecado do mundo. Então Jesus mostra os erros da humanidade, porque o seu ensino os torna visíveis, nos conscientiza a respeito deles. Se Jesus fosse Deus, seria Deus sendo sacrificado a Deus mesmo, para aplacar a ira do próprio Deus. Não faz sentido nenhum, não é? Sacrificar Jesus a Deus, inclui mais se acreditar que Jesus é o próprio Deus. Deus não pediria o sacrifício do seu filho. Vamos ver lá em Deuteronômio 12:31. Assim não farás ao Senhor teu Deus, porque tudo que é abominável ao Senhor e que Ele odeia, fizeram eles a seus deuses, pois até seus filhos e suas filhas queimaram no fogo aos seus deuses. Então, sacrificar o filho não é agradável a Javé ou Jeová. E Ele vai nos dizer em Mateus, 2 vezes inclusive: e depois aprendeu o que significa misericórdia. Eu quero perdão, quero misericórdia, quero compaixão e não sacrifícios. Não está claro para a gente? Não é? Vamos em frente. Aí o pessoal pergunta: mas para que você viu a morte de Jesus então, se não foi para salvar a gente do pecado? Aquela crença do pecado original que para a gente, nós vimos ontem aqui a explicação, não é? Emmanuel nos traz no livro A Caminho da Luz. E para nós, na verdade, a morte de Jesus não é para curar o nosso pecado do pecado original, porque Ele próprio nos deixa muito claro: a cada um segundo as suas obras. Não tem esse negócio da gente pagar pelos erros dos outros. Isso não faz sentido, a não ser que seja o bisavô reencarnando como bisneto e sofrendo a lei de causa e efeito. Isso sim pode acontecer. Por isso que lá nós temos também no Antigo Testamento Jeová dizendo: eu castigarei este povo até a 3ª geração. Não é a terceira, é na 3ª ou na 4ª geração. É o bisavô reencarnando como bisneto, sofrendo o que ele mesmo haverá feito, não é? Então a pergunta correta não é por que a morte, mas para que serviu a vida de Jesus e seus ensinamentos para nós. Então não é somente acreditar, não, é ser fiel, é obedecer à lei de Deus, obedecer a Jesus. E isso sim, a fidelidade é que nos salva, não é? É seguir os seus ensinamentos. Porque imagina, não, olha, você foi errado, você nunca cumpriu nada de ensinamento, agora só porque você acredita em Jesus, agora você está salvo. Não faz sentido, não é verdade? Não, você tem que seguir, você tem que ser obediente à lei de Deus, tem que seguir o Evangelho como Ele nos convida. Vamos em frente. No Evangelho segundo o Espiritismo, então, Kardec separou essas 5 partes. Ele vai estudar o ensino moral, que é a parte mais importante do Evangelho, não é? Que essa sim é a mais extraordinária. Nós vamos ver que em cada capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos primeiro, o Evangelho segundo o Espiritismo não é a Bíblia do Espiritismo não, tá pessoal? Nós também estudamos a Bíblia, mas nós damos prioridade ao Evangelho de Jesus. E sobretudo, o ensino moral, tá certo? Mas todos nós devemos estudar também o Antigo e o Novo Testamento. Tá. Então, pode voltar um pouquinho? Depois da citação de um evangelho tradicional, que ele traz textos lá de Mateus, Marcos, Lucas, etc., João, outros textos também nas cartas de Paulo, etc. Aí nós vamos ter em cada capítulo os comentários de Allan Kardec sobre aquele título, e vamos ter psicografias, são as instruções dos Espíritos, não é? Para nos esclarecer, nos consolar a respeito de cada tema do capítulo. Vamos ver quais são os capítulos que nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo. Então vamos ver, todo baseado no Sermão da Montanha, com algumas coisas a mais. Não vim destruir a lei,
Meu reino não é deste mundo. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então Jesus pregava, sim, claramente a reencarnação. Bem-aventurados os aflitos, o Cristo Consolador. Bem-aventurados os pobres de espírito, os puros de coração, os mansos e pacíficos, os misericordiosos. Amar o próximo como a si mesmo. Amai os vossos inimigos, que a mão esquerda não sabe o que faz a direita. Honra teu pai e a tua mãe. Fora da caridade não há salvação. Servir a Deus e a mamon, sede perfeitos, muitos chamados e poucos escolhidos. A fé que transporta montanhas, trabalhadores da última hora, falsos cristos e falsos profetas, não separar o que Deus juntou, e a moral estranha. Não pôr a candeia debaixo do alqueire, buscai e achareis, dá de graça o que de graça receber. Pedi, obtereis, e ainda traz uma coletânea de preces espíritas. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo nada mais é do que o estudo, principalmente do Sermão da Montanha, não é? De Jesus, e com o comentário de Kardec e o esclarecimento dos espíritos superiores, tá bom? Vamos em frente. Vamos ver que Jesus tinha dois discursos bem distintos, não é verdade? Quando ele falava aos humildes, ele era o meigo rabi da Galileia, é verdade, não é? Ele era muito tranquilo, muito generoso, jamais chamava a atenção de quem estava arrependido, elogiava, protegia os seus discípulos aprontaram muita coisa errada, basta a gente ver no Novo Testamento, e ele sempre os protegia. Diante da mulher adúltera, depois de dizer, aquele que estiver sem pecado atire a primeira pedra, e todos iriam embora, ele pergunta, mulher, onde estão aqueles que te condenavam? Eles se foram, Senhor. Pois eu também não te condeno, vá, e de futuro não tornes a pecar. Era bem doce, não é? E ele estava sem pecado, por que ele não deu um sermão naquela mulher? Que deveria ser apedrejada segundo a lei do Antigo Testamento de Moisés. Mas não, ele veio ensinar a lei do amor, da misericórdia. Mas Jesus tinha outro tipo de discurso, vamos ver no slide seguinte. Quando ele falava aos fariseus, doutores da lei, que geravam o quê? Sentimento de culpa nas pessoas. Eram homens fingidos, eram hipócritas. Então Jesus era duro com eles, e isso também era amor. Porque ele sabia que a lei de Deus está escrita na consciência, e aqueles fariseus, doutores da lei, estavam gerando sentimento de culpa nas pessoas, de inferioridade. Por quê? Porque prescreviam 613 mandamentos, que ninguém dava conta de fazer tudo aquilo. Pousavam de santos nas praças públicas, faziam longas orações dizendo que eram santos, e as pessoas viam que não eram assim, e ficavam tristes, sofrendo, podiam desencarnar e não ir para lugares felizes no mundo espiritual, por causa do sentimento de culpa. E eles lá, não é? Todos orgulhosos, e Jesus é muito firme com eles. Ele vai dizer, ai de vós, fariseus hipócritas, fingidos, eu vos digo em verdade que até as meretrizes, as prostitutas, vos precederão no reino dos céus. Porque sois semelhantes a túmulos caiados, brancos por fora, mas cheios de podridão e de iniquidades por dentro. Os fariseus, doutores da lei, sentam no trono de Moisés, por isso vocês devem obedecê-los. Fazei o que eles dizem, mas não façais o que eles fazem, porque eles não praticam o que eles pregam. Os fariseus, doutores da lei, batem a porta do reino dos céus no rosto dos homens, mas eles próprios não entram. Os fariseus, doutores da lei, colocam fardos demasiadamente pesados nos ombros das pessoas, mas eles não levantam um dedo sequer. Era duro com aqueles homens que eram orgulhosos e geravam sentimento de culpa nas pessoas. Naquela passagem dos vendilhões do templo, que é mal compreendida entre nós, Haroldo até chega a dizer que pode ter sido um tipo de interpretação simbólica, mas vários estudiosos dizem que não, que na verdade, o que aconteceu? Era Páscoa em Jerusalém. Os judeus vêm de toda a parte do mundo naquela época, das festas, as 3 principais festas, sobretudo a Páscoa, e vão a Jerusalém. O que acontece quando a cidade fica lotada de gente? Os preços sobem, não é verdade? Aumenta o preço, lei da oferta e da procura. E as pessoas vinham de muito longe para cobrir os seus pecados, para expiar as suas culpas. Ela traziam animais para serem sacrificados no templo. Quando chegavam lá, tinha um sacerdote para analisar os animais, porque na lei de Moisés, mais de 100 mandamentos são só sobre sacrifício de animais. Jesus descumpriu mais de 200 mandamentos de Moisés. Por isso que ele teve que dizer, eu não vim destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento, porque estavam dizendo que ele veio destruir a lei de Moisés, e ele modificou muita coisa.
E aí a pessoa vinha com um pássarozinho de muito longe, muito pobrezinha, querendo se curar do pecado. Quando chegava lá, o sacerdote: não, esse passarinho não pode não serve não. Mas por quê? Porque ele tem esse defeitinho aqui na perna, tá vendo? Não pode fazer, não serve para o sacrifício. E como é que eu faço? Bom, você tem que arrumar outro. Mas agora, em plena Páscoa, está lotada a cidade, não tem pássaros. Olha, mas tem aqui no templo, tem os animais do templo, homologados pelo sumo sacerdote. Olha. E quanto é que custa o passarinho do templo? Meus amigos, um passarinho que custasse 1 denário do templo, homologado pelo sumo sacerdote, custava 10, 20 denários. E as pessoas pobres não tinham dinheiro para fazer o sacrifício. E acreditavam que continuavam com seu pecado. Eles também vinham de muitas regiões, da Idumeia, da Síria, de vários lugares, né? Onde ganhavam em outra moeda. Quando chegavam lá para fazer oferta, também uma determinação da lei de Moisés, tinha que fazer oferta no templo. Os sacerdotes: não, a gente não aceita seu dinheiro aqui não. Não, e como é que eu posso fazer? Eu só recebo salário nessa moeda. Olha, você vai ali no átrio dos gentios, está vendo ali no templo? Lá tem os cambistas. Você vai lá, troca o seu dinheiro pela moeda do templo, por denário, por exemplo, e aí vem fazer a sua oferta. Como é que estava a cotação do denário na época da Páscoa em Jerusalém? Lotada de gente, muito maior do que o normal, não é? Em vez de R$3 para $1, devia estar uns 20 para 1. E as pessoas pobres não tinham dinheiro para fazer oferta e ficavam com sentimento de culpa. Não é para ver Jesus ficar revoltado, então ele se zanga. Ele não machucou ninguém, mas ele vai, não é, afastar, derrubar algumas mesas, vai proibir que as pessoas levassem animais de um lado para o outro, e vai dizer: minha casa não será conhecida por uma casa de oração para todas as nações, e fizeste delas um covil de ladrões. Ele não falou de comércio, ele falou de ladrões, de exploradores do povo, de extorquistas. Então o comércio não é errado, o comércio é uma coisa necessária, a indústria precisa do comércio, e a gente precisa, não é, levar os bens para a população. Jesus nunca fez isso em nenhuma outra sinagoga, em nenhum outro momento, só neste, porque ele veio combater a exploração e, sobretudo, a lei de Deus na consciência das pessoas pobres que não podiam fazer o sacrifício nem a oferta. Então veja como Jesus era severo, não é? E a gente vai ver lá no Evangelho segundo o Espiritismo uma interpretação muito bela daquela passagem: olha, que muito foi dado, muito será cobrado. E eu sofri muito com isso, porque toda vez que eu escutava, eu dizia: vixe, eu estou lascado, porque eu não estou fazendo nem 1% do que os bons espíritos recomendam. E qual a melhor interpretação dessa frase? Bom, primeiro saber para quem Jesus falava. Ele estava falando nessa hora para uma pecadora, uma pessoa arrependida, humilde, ou para uma pessoa orgulhosa? Olha, quem muito foi dado, muito será cobrado. Para quem? Para um doutor da lei, um fariseu, não é verdade? E foi Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, que vai dar a melhor interpretação dessa frase, dizendo: aos espíritos a quem muito foi dado, muito será pedido, mas será muito dado também se souberem bem aproveitar. Olha que coisa linda. Então, meus amigos, a gente lembra, a gente não fala muito porque a igreja fixou-se muito na condenação, no sofrimento e não nas recompensas. Mas Simão Pedro pergunta a Jesus: Senhor, o que será de nós? Ele vai dizer: Simão, eu vos digo em verdade, que tudo aquilo que renunciardes na terra por amor de mim e do meu evangelho, recebereis em cêntuplo na vida eterna, 100 vezes mais, desde agora, com perseguições e na vida eterna. Então o melhor investimento que existe, pessoal, é trabalhar para Jesus. A recompensa é 100 vezes mais do que houvermos esperado. E o Espírito da Verdade repete isso, dizendo: os espíritas receberão em cêntuplo tudo aquilo que houverem esperado também. Então Jesus vai falar de alegria, de esperança, de misericórdia, de perdão, nos trazer a salvação, pedindo apenas para nós a caridade para os nossos irmãos. Não pediu tanto. E ele fica muito feliz que todos nós possamos avançar. Vamos ver nos próximos slides. Aqui a gente então não vai dar tempo. Já mandaram um bilhetezinho para mim aqui para já ir encerrando. Vamos avançar esses slides. A gente vai ter que passar uns 10 slides aí, Marcelo. Pode avançar, avançar, avançar. Teria muito mais coisa para falar sobre Jesus, não é? Mas vamos então. Depois os slides estão disponíveis no meu site, nazarenofeitosa.com.br, tá certo?
Também não vai dar tempo não, pode passar esse aí. Aqui o Novo Testamento do Haroldo, não é? Aqui o Sermão da Montanha, pode avançar. Aqui as qualidades. Então a gente vai encerrar, meus amigos, só falando para vocês de alguém que foi tocado por Jesus. Você já conhece a história de Jerônimo Mendonça? O gigante deitado? Jerônimo Mendonça era um rapaz saudável. Ele era muito alto, atlético, gostava muito de jogar futebol, não é? E naquele tempo antigo, ele é da época dos filmes de Tarzan, do Rei das Selvas. Foi contemporâneo de Chico Xavier. E Jerônimo Mendonça, então, enchia o peito, chegava no espelho e batia assim: "E Tarzan!" Ele se achava o Tarzan. E ele, então, para sua alegria e felicidade, tornou-se espírita. E participando de uma reunião mediúnica, certa vez um espírito disse através de um médium: "Eu trago uma mensagem aqui para um tal de Tarzan." Eles: "Vixe, é comigo. Meu filho, agarre-se no cipó verde da esperança e da fé, porque você está prestes a adentrar a selva do sofrimento. E não vai ser fácil, meu filho." Ele se prepara. E alguns meses depois, quando ele vai assistir aquele filme E o Vento Levou, 4 horas de exibição, não tinha mais cadeira, ele assiste em pé. Ele vai ter que sair carregado pelos amigos, não consegue mais andar direito. Vai para as muletas, da muleta para a cadeira de rodas, até ficar numa cama completamente paralisado, só mexendo do pescoço para cima. Uma artrite reumatoide incurável, progressiva, que o levaria mais tarde à morte. Um dos olhos adoece, tem que ser extraído e coloca uma prótese. 6 meses depois, o outro olho também se apaga e Jerônimo Mendonça vai ficar completamente cego e paralisado, sofrendo muitas dores no corpo. E você sabe o que esse homem fazia? Ele chorava, ficava com depressão, reclamava? Não. Fundou 3 casas espíritas, um abrigo para crianças carentes, e viajava o Brasil inteiro dando palestras. As pessoas colocavam o microfone perto dele. E ele fazia palestra, adorava declamar poesias. Cantava, imitava a voz de Edivaldo Franco. É Edivaldo que está aí? E ele ria, gravou LPs, fitas cassete. Viajava o Brasil inteiro numa Kombi, depois numa caravana. Na Kombi, certa vez, um amigo estava dirigindo em alta velocidade, eles queriam chegar cedo em um local. E Jerônimo atrás da Kombi, o guarda da Polícia Rodoviária Federal parou. "Onde é que você vai, meu amigo, com tanta pressa?" "Ô, seu guarda, é porque eu estou levando um homem muito doente aí atrás." O guarda foi lá, abriu a cortina, olhou: "Vixe, o caso é muito sério. Pode deixar que eu vou na frente ajudando vocês a chegar mais ligeiro." E ele adorava contar causos, piadas singelas, levava alegria para onde fosse, não é? Um dia sua mãe tem que reclamar: "Mas Jerônimo, eu tenho 7 filhos. Você é o único que é aleijado, meu filho. E você é o único que não para em casa. Meu filho, eu quero lhe ver, eu estou com saudade de você." E ele, no meio do mundo, ele adorava estar com os amigos. Uma vez ele vai para um programa de TV e o repórter perguntou: "Mas, seu Jerônimo, o que seria felicidade para o senhor?" "Ah, meu filho, felicidade para mim, né? Não é para as suas crianças, para o senhor. Seria poder me virar na cama pelo menos uma vez assim. Mas eu não posso." Uma senhora que estava pensando em cometer o suicídio liga para a TV e diz: "Hoje eu irei me matar. Mas depois do que esse homem falou, eu não posso mais fazer isso." E como ele tinha insônia, era médium inclusive, adaptaram um telefone ao seu ouvido e ele varava as madrugadas, atendendo as pessoas depressivas, pessoas desesperadas, e ele falando da alegria de viver, do Consolador prometido por Jesus, do Mestre inesquecível que jamais nos abandona, levando alegria a todos os corações. Um dia ele vai fazer uma palestra no centro espírita. Quando chega lá, o presidente diz assim: "Jerônimo, melhor a gente cancelar a palestra." "Mas por quê?" "Eu vim aqui fazer a palestra." "Mas é porque eu esqueci de avisar para você que o auditório fica no 2º piso. E o único acesso, você sabe, a gente não tem dinheiro, não tem rampa, não tem elevador. É uma escada em espiral, pequenina aqui, ó, tá vendo? Se a gente for levantar você pela escada, vai ter que inclinar sua cama. Você pode cair, pode escorregar e pode se machucar. É melhor a gente cancelar a palestra." E ele vai dizer: "Não, mas eu vim aqui fazer palestra." "Mas Jerônimo, é perigoso." E ele segue, vai brincar: "Eu não quero nem ver." E faz a palestra, e faz a palestra. Outra vez ele está conversando com os amigos em várias oportunidades, né? Quanta alegria ele nos trouxe. Ele certa vez vai estar no cinema. Apesar de não enxergar, ele adorava estar com os amigos. Como é bom estar entre amigos.
Como é bom estarmos aqui fazendo essa festa da Semana Espírita de Mossoró. Como é bom estar entre os companheiros de ideal, não é? É uma grande alegria para nós. E ele então gostava de estar com os amigos. Certa vez ele vai para o cinema. Já tinha começado o filme, já tinham apagado as luzes, estava tudo escuro. Uma jovem chegou atrasada. Veio correndo, não viu a cama dele, tropeçou e caiu e se levantou muito indignada. Mas não é possível, para todo lugar que eu vou está esse aleijado. Se eu vou para o jogo de futebol, lá está ele. Se eu vou para tal lugar também, até que no cinema, isso é um absurdo. E qual a resposta dele, que já conhecia Jesus? Minha filha, mas talvez você não para em casa, não é? Desencarnou. Cumpriu sua missão com 50 anos de vida. Não precisou mais ficar sofrendo aqui na Terra. 50 anos, liberou-se completamente, deixando um rastro de luz. E ainda vai brincar com Divaldo Franco, não é? Vai aparecer a Divaldo é médio vidente. E ele aparece então certo dia para Divaldo e vai dizer: Divaldo, o gigante está de pé, porque o apelido dele era o gigante deitado, né? Todo saudável, bonito e tal. E ainda foi brincar com Divaldo. Disse: Divaldo, você quer saber de uma coisa? Eu era muito melhor do que você nas suas palestras. É mesmo, Jerônimo? Sim, porque você, quando terminava suas palestras, muita gente aplaudia de pé. É verdade, muita gente aplaude você de pé. Mas eu era muito melhor, Divaldo, porque depois que eu terminava minhas palestras, eu saía carregado pela multidão. Tinha que sair carregado, não é? Estava preso na cama. Veja, meus amigos, o que Jesus é capaz de fazer conosco, o que essa doutrina espírita consoladora é capaz de fazer com os nossos corações, nos trazendo esperança, fé, resignação e alegria de viver. Porque não está escrito: vós sois deuses? Está lá no Salmo 82, vós sois deuses e filhos do Altíssimo, todos vós, nos ensina Jesus. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas. Vós sois o sal da terra, o fermento da massa, a luz do mundo. Brilhe a vossa luz e resplandeçam as vossas boas obras diante dos homens, para que eles glorifiquem a Deus, nosso Pai, que está nos céus. E para a gente concluir, uma poesia. O poema é Quem Foi Que Fez?, de João de Deus Limeira. A música Queno em Dê maior, de Pachelbel. Quem foi que fez? Quem foi que fez o sol tão vivificador e sua luz resplandecente cheia de fulgor? Os trilhões de estrelas que cintilam nos céus e as nuvens vaporosas como densos véus. A mecânica celeste, o arcano profundo da eterna ciência que equilibra os mundos, os micro-organismos em desenvolvimento e os orbes gigantescos em deperecimento, o átomo e a nebulosa, a ameba e o serafim e a origem das coisas que nunca terão fim, a virtude impoluta que não se modifica e a possante energia que a tudo vivifica. Quem foi que fez o vento, a chuva, o raio e o trovão, a primavera, o outono e também o verão? O perfume das flores, o som, a luz, o ar, os campos, as florestas, a terra, o céu e o mar. Quem foi que fez o infravermelho e ultravioleta? E fez da largata surgir uma bela borboleta, o esperto gafanhoto e o formoso rechonol, surgindo a alvorada, os clarões da luz do sol. Quem foi que fez as feras bravas, os ternos passarinhos, a asa do inseto e a beleza de um ninho? Deu agilidade incrível à pulga saltitante e fez o passo lerdo e tardo do elefante. Quem foi que fez o colibri com linda sutileza, sugando o mel das flores com tal delicadeza? O tatu escavando a cova em que se abriga e a faina inesgotável da minúscula formiga. O inquieto macaco, o folgoso corcel e a abelha trabalhando na construção do mel. Quem foi que fez a ostra, o golfinho, o tubarão, a baleia e a engenhosa aranha tecendo a sua teia? E o instinto de conservação como bússola infalível de orientação, guiando com acertos irracionais, sem nunca transgredir as regras naturais, as maravilhas do reino mineral, o leito onde repousa o reino vegetal, os prodígios da animalidade e um elo mais acima, a nossa humanidade. E tantos outros reinos que nós desconhecemos, sistemas de mundos que nem nos apercebemos, os gênios tutelares, arcangelicais, imersos nos segredos dos planos siderais. Que maravilha é esta que eu não posso descrever com todo o dramatismo
batismo que eu pudesse ter. Artista inimitável, sublime e ilimitado, me põe de joelhos e contemplo abismado. E pergunto a mim mesma com tanta estupefação: quem criou isso com tanta perfeição? Quem dá sem pedir nada e paga sem dever, e a tudo movimenta sem nunca se mover, formando e transformando, criando e dirigindo, governando e agindo, quem tem tanto poder? Pergunta a outras vozes: quem me podeis dizer? Eu vos peço, queridos irmãos meus, e as vozes me respondem: foi Deus, foi Deus, foi Deus. Muito obrigado.